Eu subi de novo, né? Eu tinha subido ele, mas ele, na hora que você mexeu nos apresentadores, ele tirou, mas eu coloquei de volta. Já tô fechando aqui pra gente começar. Bom, Bruno, eu já consigo visualizar aqui a apresentação, tá? Beleza. Seu comando aí, você pode dar sequência. Beleza, cara. Vamos começar então, Rodrigão? Vamos lá. Beleza. Galera, muito obrigado aí pela participação de todos aí. Obrigado por mais um dia aí da nossa semana do Office 365. Já estamos vendo que a sala tá cheia já, a galera tá chegando aí. Hoje eu e o Rodrigão vamos fazer uma apresentação sobre novidades no deployment do 365, tá? Esperamos que essas informações e que essas novidades sejam, para alguns com certeza não vai ser tão novidade, tem a galera que está envolvida aí participando, fazendo novos deploys aí na comunidade, nos projetos, enfim, mas sabemos que tem muita informação que é nova, tem muita informação que saiu recentemente, a galera ainda não tem usado, e isso vai ser importante e interessante para dar esse overview geral aí, para tirar as dúvidas, e até para estar fazendo mais uma vez, como sempre nos nossos eventos, a ideia é a gente fazer esse networking aí, tá cada vez mais próximo aí de vocês e tirando essas dúvidas. Como a Sara mesmo falou ontem também, numa das apresentações, a nossa ideia também é sempre estar ouvindo vocês e trazendo novos conteúdos de acordo com a necessidade e a curiosidade de vocês. Então, vocês podem ficar à vontade aí para nos incentivar em mais conteúdos e mais temas aí, beleza? Nesse slide inicial, nós temos aí a nossa agenda dessa semana, já para ficar alinhado com vocês também, quem não acompanhou nas nossas postagens aí nas redes sociais, todos os MVPs que estão participando e os MTACs e MCTs que estão participando aí do evento fizeram compartilhamentos, né? Mas aí fica o reforço para vocês aí das apresentações, né? Então hoje de tarde nós temos uma outra apresentação de negócios, voltado para a área de negócio, produtividade e gestão de projetos com Project e Planner. E amanhã nós temos Teams na hora do almoço também, comigo, com a Sara e com o PJ. Temos aí de tarde uma outra apresentação na área de negócios também, da integração das funções do 365. E na sexta-feira também, Power BI na hora do almoço e Skype for Business como comunicação avançada aí no final do dia. Tá? Então pedimos para que vocês nos acompanhem aí e sejam conosco nas próximas sessões. Então hoje eu e o Rodrigo Lopes vamos falar dessas novidades aí no deployment do Office 365. Selecionamos algumas dessas novidades que nós achamos mais interessantes, que nós temos vivenciado nos nossos trabalhos e que achamos que vai agregar esse conteúdo para vocês aí. Aproveitando, vamos falar um pouquinho quem nós somos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Lopes, aí deixei a minha fotinha bonita aí para todo mundo ver. A gente não aparece às vezes a cara aí, né? Então a galera fala, quem que é esse camarão aí? Não vê quem que é. Então tá aí minha cabeça de camarão. Sabia que a Sara já ia mandar uma zoeira, mas tudo bem. Amor próprio, né, Sara? Sou trainer técnico na Wipro, que é um vendor, um parceiro Microsoft, e sou MVP de Office 365 também, fui elegido este ano como MVP de Office 365, e estou sempre aí na comunidade com a galera de Office 365, com a galera de Exchange Server. Hoje uma das minhas tecnologias em que eu sou especialista é Exchange Server e Office 365, mas também trabalho com Skype for Business e um pouco de Azure também e algumas outras tecnologias. Os meus dados de contato aí nas redes sociais estão aí disponíveis, quem quiser fala comigo, fica à vontade, tá? Estou sempre disponível, posso não responder sempre com rapidez, mas eu sempre vou responder. Galera que já me contactou aí, já precisou, sabe que eu estou sempre à disposição da comunidade.
deixar agora o Rodrigão se apresentar. É isso aí, pessoal. Como o Bruno comentou, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação. Eu sou o Rodrigo Lopes, sou Microsoft Certified Trainer. Inclusive tem algum pessoal aí que já fez aula comigo aqui, que eu estou vendo os nomes no evento. Fico super feliz de tê-los conosco, aí, assim como todos os demais. Hoje eu atuo como consultor, sou Senior Cloud Consultant, aí atuando com tecnologias voltadas à nuvem. Estou firme e forte com Office 365 já há algum tempo, né? Comecei aí na época do Beeples ali com o Andreasi também no início. Vim apresentar para vocês aí uns pontos bem importantes. A gente vai falar hoje sobre a parte de import de PST para o Office 365, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? Então, é isso aí. Vamos colar aqui o slide. Rodrigão, a galera tá comentando que tá um pouco baixo aí só. Eu vou tentar falar mais próximo do microfone aqui. Vamos lá. Então, Rodrigão, eu vou falar um pouco da agenda aqui e do Minimal Hybrid Configuration, e aí logo depois eu passo a bola para você falar do Import PST, beleza? Legal, show. A galera tá me ouvindo bem aí? Tá tudo certinho, né? Só o Rodrigo que é tímido, né? Beleza, galera. Então a nossa agenda, dando um overview breve aí, o que nós vamos falar? Vamos falar sobre o Fast Track, né? A galera já deve ter ouvido falar, já deve ter... Algumas pessoas até me questionaram essa semana, Bruno, o que é o Fast Track? Vocês podiam falar de Fast Track? Então ele entrou na grade aí devido à solicitação de vocês aí, da galera da comunidade. Vamos falar de Minimal Hybrid Configuration, que é o Simple MRS. Vamos comentar um pouquinho sobre ele, o que funciona, como funciona. O Rodrigão vai falar de Import PST, vai dar um overview legal. Ele fez um apanhado aí, step by step, de cada operação, de cada função aí, e das dificuldades que ele teve também. Então a experiência do Rodrigão nessa função aí vai ser interessantíssima. Ele vai trazer um overview bem bacana para vocês aí, para nós na comunidade, né? Vamos falar um pouquinho de Azure AD Pass-Through Authentication, tá? Que é uma outra feature interessantíssima que a Microsoft trouxe aí para quem queria ter realmente single sign-on, né? Não same sign-on, que é o que a gente tem com o Password Sync, mas quem queria realmente ter um single sign-on efetivo de usar a autenticação real do Active Directory e não uma autenticação com chave pública e privada, como é no Password Sync. E vamos falar um pouquinho de Office 365 Groups, também uma novidade aí do Tenant de Office 365, que inclusive é pré-rec para vários outros assuntos que nós vamos abordar aí até amanhã, por exemplo, que é o Microsoft Teams, por exemplo. E no final, tinha uma demo preparada aqui, mas como vocês todos já sabem como são as demos, principalmente em apresentações lives, então já deixo a expectativa de vocês que provavelmente a gente não vai conseguir fazer essa demo hoje, tá? Mas eu prometo aí numa nossa próxima apresentação a demo vai funcionar com certeza, beleza? Então vamos seguir aí. Galera, o que é o Fast Track? Qual que é a ideia ali do Fast Track? Aí muita gente fala, nunca vi, nem usei, só ouço falar. Fast Track é uma opção, uma possibilidade que a Microsoft fornece como um consulting, tá? Como uma orientação para os novos associados, os novos usuários dos tenants da Microsoft. Então a Microsoft definiu que alguns parceiros, alguns clientes seriam qualificáveis, a gente até deixou ali realçado o que seriam esses qualificáveis, são o quê? São tenants com 150 seats ou mais, então 150 licenças ou mais, e que podem ser qualificáveis ao recurso ou benefício do Fast Track. A maioria dos partners tem, tá? Então se você não sabe se você tem esse recurso ou não, recomendo validar com o seu partner, ou se você for um partner, validar com o seu consulting, com o seu managing accounting, para poder validar reforçar essas opções existe. E qual que é a vantagem, o que o Fast Track agrega aí para você como profissional implantando o Office 365? A Microsoft ela tem todo uma forma de entrega no Fast Track para facilitar a forma de entregar, de fazer o delivery de todo um projeto de Office 365. Tá? Então, nessa parte
de Fast Track, a Microsoft tem várias responsibilities que ela chama de auxiliar os profissionais de infraestrutura a como facilitar uma entrega de Office 365 para o seu ambiente, desde a parte de planejamento inicial, da parte de levantamento de informações, documentações, até a parte final de implantação, de entrega, de testes de usuário e a parte também de validação dos seus usuários, comunicação, para vocês terem uma ideia, até documentações padronizadas para que você coloque folders no seu ambiente de trabalho, para que você envie e-mails de template padronizado, para que realmente você só não implante o Office 365, mas que os seus usuários comecem a usar, comecem a entender, comecem a realmente gostar do produto e a participar do produto. A Microsoft tem. Então, ela tem várias aí, já vários moldes aí pré-determinados para isso. Então, o Fast Track ele veio para quê? Para fomentar e acelerar o ingresso das corporações na nuvem. Tá? Isso veio para facilitar os administradores de TI, os profissionais de TI, a estarem enganjados e envolvidos com essa parte de implementação. Muita gente deixava de ir para a nuvem porque além do custo de licença do tenant, além do meu custo de licenciamento que eu vou ter, ainda vou ter que ter um custo de implantação, ainda vou ter que ter um custo a mais para correr atrás de um partner ou de algum consulting para fazer essa implantação para mim, vou pagar horas consultoria, horas implantações, então, e eu sou um partner, nunca implantei, então eu preciso ter esse conhecimento ainda dentro da minha organização, não tenho um especialista ainda para isso, então como que eu vou fazer, como que eu vou começar a vender, como que eu vou começar a fomentar os meus clientes a irem para a nuvem. Então a ideia do Fast Track é isso, a Microsoft criou um time interno para que esse time fizesse essa parte de consulting e fomentasse a ida dos clientes para o 365. Então, dentro desse próprio link que está aí com mais detalhes, tem uma documentação sobre o Fast Track, onde tem todos esses detalhes, quais são as fases. Então, ali a gente citou algumas, a General, a Initial Phase, a Access Phase. São o quê? São as fases onde a Microsoft vai coletar informação, fazer o levantamento de dados. Tem fases onde, por exemplo, vão ser levantadas informações do Active Directory. Algumas fases, por exemplo, fase de Remediate, é onde vão ser executadas ferramentas como o IDFix, por exemplo, para que correções no seu Active Directory sejam executadas, para que você tenha realmente uma migração sem dor de cabeça, evitando possíveis troubleshooting no futuro, né? Então, toda essa parte aí do Fast Track é importante e é interessante para isso. A Sarinha tá até aí com a gente também. Ela queria compartilhar com a gente uma visão dela sobre essa questão do Fast Track. Oi, Bruno. Boa tarde. Obrigada aí pela oportunidade de participar com vocês. Na verdade, eu queria só passar um feedback sobre a utilização, porque eu sei que tem alguns parceiros online participando do webcast conosco, quando a gente pensa em Fast Track, a gente lembra um pouco do passado e a gente pensa do incentivo que isso é gerado toda vez que uma nova venda de 365 ou que um cliente quisesse fazer o deploy da solução. Mas mudou, né? Porque agora a gente não recebe mais incentivos como nós recebíamos do fabricante anteriormente para entregar, né, fazer delivery de algumas ações técnicas com o time de soluções dos parceiros. Só que uma das experiências que eu tive depois que terminou essa parte do benefício financeiro foi a questão do benefício do suporte do time de Fast Track para apoiar em alguns projetos que são complexos. E aí, assim, eu já tive experiências boas e experiências muito ruins quando começou os engajamentos da Microsoft. Só que eu vou compartilhar com vocês uma experiência que foi muito boa, porque ela foi até bem-vinda. A gente precisava, na SoftOne, fazer um projeto que era global, que envolvia 13 países. E a gente ia se conectar com diversos times técnicos diferentes para fazer uma unificação e uma migração de 365. Acho que várias pessoas aqui, talvez da sala, até tenham participado ou se envolvido um pouco em cima desse projeto. E aí, o que acontece? Como que o Fast Track ele pôde contribuir com essa nova abordagem aí de ser um consulting, né, do lado Microsoft? A primeira foi um gerente de projeto
que eles colocaram 3 gerentes de projetos para nos apoiar do lado Microsoft, para que acontecessem as migrações no tempo devido. Colocaram um engenheiro que ficava nos Estados Unidos, colocou um engenheiro que ficava na Europa, para nos ajudar até com o idioma dos engenheiros do lado Microsoft, e colocaram um para atender Brasil. Então, a gente tinha 3 gerentes de projeto apoiando e acompanhando, né, o gerente do projeto da Software One, porque ele fazia validações se alguma coisa que o cliente poderia, a fase inicial, que ele dá uma olhada no que tem que fazer, aquele país vai ter que migrar de Google 365. Tem que ser feito um assessment, tem que ser feita uma remediação. No lugar de colocar uma pessoa do nosso time para executar aquela ação, nós usávamos o braço do Fast Track para executar no cliente. E não é botar a mão na massa, mas aquela atividade, ele era o dono, e ele cobrava o cliente e validava se ela tinha sido concluída com a qualidade necessária para iniciar as próximas etapas. Então, essa fase de remediação, a gente apanhou muito para entrar na metodologia deles, eles melhoraram muito também. Só que essa parte da remediação e ter uma pessoa que acompanhava do lado do Microsoft, tudo que o cliente precisava executar para a gente dar andamento ao processo de moving e até de paradas, foi super importante. Então, essa globalização até, né, se você fazer um projeto global e você ter apoio da Microsoft Global para te colocar mais recursos dentro da sua equipe, se ela for bem gerenciada, ela é super bem-vinda. E aí agora, como a Microsoft ampliou o portfólio de migração, não é só mais migração de e-mail, ela também está fazendo a parte de documentos, do OneDrive, pro SharePoint e tudo mais, facilita para você tirar esse custo da sua proposta e começar a usar mais o time da Microsoft, custo de ferramentas, quando for possível, porque querendo ou não, você faz um compartilhamento de responsabilidade e é o fabricante que está do seu lado. Quando a Microsoft começou a dar essa consultoria, a gente olhava com maus olhos, tá? A gente olhava assim, a Microsoft está comendo o meu serviço. Mas, assim, se você depois analisar que ela não está mais dando incentivo, que o cliente não quer pagar aquelas propostas para fazer serviços, talvez a gente começar a utilizar o time dela, o braço dela, para ficar moendo a carne, em que você pagava por um profissional que é caro, que tem uma hora cara, que é um profissional sênior, para você manter na sua base, ficar fazendo coisas repetitivas, você usar o time dela, pode ser uma alternativa. Então, assim, eu acho legal, quem nunca usou, faz sentido. Se vocês não gostam da abordagem, não querem usar, vocês podem, pelo menos, conhecer o portal que o Bruno falou e pegar as boas práticas que eles colocam. É burocrático o portal, tem várias fases que você tem que preencher, mas se você pegar esse OW que se gera, a documentação que se gera do time Fast Track, você consegue entregar uma coisa mais legal para o seu cliente e mais profissional, talvez, e tudo em português, né? Então, se vocês não forem usar o time deles, engajar eles, pelo menos utilize as documentações, os passo a passo que eles passam em cada projeto, que vai ajudar a enriquecer as propostas de serviço de vocês, que são parceiros de solução. Então, assim, como eu falei, tive experiências ruins, tive experiências muito boas nesse projeto global, foi um braço bem-vindo. Até encaixar demorou, mas depois que encaixou, foi super legal o que aconteceu com a utilização do time Microsoft. É isso aí, Bruno, que eu queria compartilhar. Valeu! Valeu, Sarinha, valeu pelo overview aí, melhor ainda do que só a parte teórica, mas a parte de quem já usou, de quem realmente... Obrigadão pelo overview aí. Então vamos continuar, galera. Outro dos nossos temas aí citados, aí é um tema mais técnico, né? Como a gente comentou, o Fast Track é um tema mais, vamos dizer assim, gerencial, processual, mas também extremamente importante, porque como a Sara mesmo reforçou ali, já falando em cima do tópico final dela ali, você tem uma parte de documentação, você tem uma parte de toda uma estrutura. Então você não precisa, em alguns pontos, criar novos meios, modos operantes. Você já tem um modo pré-definido de quem realmente sabe implantar o produto, porque é o dono do produto, e de quem sabe como que funciona nos variados tipos de ambientes. Então você tem ali já conhecimento pronto, né? Vamos falar um pouco agora de Minimal Hybrid Configuration, tá? Vamos
dar um overview bem simples sobre essa configuração, também conhecida como Simple MRS, para a gente já passar na parte de import PST com o Rodrigão. Então, o que é o Minimal Hybrid Configuration? No Hybrid Configuration, todo mundo já sabe, o HCW, né? O Hybrid Configuration Wizard, nós temos ali um wizard para facilitar, para pontuar, processuar todas as etapas de configuração do nosso ambiente híbrido. Então, ele tem ali as etapas onde ele cria os conectores, onde ele define os servidores de transporte, os Hub Transport, onde ele define os servidores de borda, onde ele define os servidores de Client Access Services para os clientes do nosso ambiente híbrido, de coexistência híbrida, né? E isso é o HCW. Essa é a função do HCW, estabelecer o fluxo de comunicação SMTP seguro, que é o SSMTP, através do on-premises com o hybrid, com o online, tá? Só que o que é o New HCW, Bruno? O New HCW é uma nova função que a Microsoft adicionou no tenant, no ambiente, para que eu não precise fazer uma full hybrid configuration, tá? Então, eu não preciso fazer uma configuração híbrida completa. O que consiste uma configuração híbrida completa, Bruno? Com FreeBSD, com compartilhamento de calendário, com todas as com Sharing Federation. Eu não preciso ter toda essa configuração entre meu ambiente on-premise e online. Por quê? Se eu não quero coexistir, se eu apenas quero migrar, se a minha ideia inicial é apenas, cara, quero estabelecer um ambiente de migração, migrar as minhas mailbox e depois eu vou despromover esse ambiente on-premise. Eu estou adquirindo uma companhia, só quero migrar ela para o meu tenant e depois eu quero, aquele exchange vai ser despromovido. Ótimo, isso é o melhor, essa é a melhor opção para o seu ambiente, para o seu cenário. Se o seu cenário é esse, o Minimal Hybrid Configuration é a melhor opção. Por quê? A ideia do Minimal Hybrid Configuration é somente levar as mailbox para a nuvem e facilitar o que a gente já conhece como o Online Move Mailbox. O que é o Online Move Mailbox? É você mover o seu usuário enquanto ele está trabalhando. Então, durante o processo de trabalho dele, você está fazendo a movimentação, que é o que a gente chama de movimentação incremental, e depois que a mailbox finaliza a parte de movimentação incremental, ele faz um full migration e ele mesmo faz a virada do apontamento dessa mailbox. Então ele já vira o seu usuário. Aí você pode determinar, igual no nossa migração do Hybrid Configuration, você pode fazer essa mesma configuração também. Você determina se o lote vai ser finalizado manualmente ou automaticamente. Então, se ele for finalizado automaticamente, quando ele terminar as incremental e fizer o full sync, o left sync lá, ele vai virar a chave da mailbox, de configuração da mailbox para a nuvem, e ele mesmo já faz a reconfiguração do profile do Outlook através do Autodiscover. Então, essa principalmente para os administradores de TI, para os usuários final, é uma das maiores vantagens de se ter um ambiente híbrido. É o que? Mover as mailboxes e não ter que reconfigurar o perfil. Você ter já automaticamente, através do Autodiscover, todos os perfis reconfigurados. O máximo ali necessário em algumas situações é um restart do Outlook, é um close Outlook e abrir de novo o Outlook para que o perfil as URLs sejam reconfiguradas, tá? Mas, então, essa função do New Hybrid Configuration Wizard de Minimal Hybrid Configuration é excelente para isso, para você só levar suas mailbox para a nuvem, usar a opção recurso do Online Migration e facilitar aí a função do administrador para mover as mailbox, pouco impacto, pouca configuração para remover depois, e aí assim você já pode até partir ali para uma nova reconfiguração ali para mover um novo on-premises agora, né? Já que o nosso Azure AD Connect agora suporta multi-organizações on-premises, tá? Para um tenant, eu tenho várias organizações on-premises aí. Então agora vamos falar um pouco do import PST Service. O Rodrigão vai seguir com essa parte aí pra gente, dando a experiência, o overview dele. O Rodrigão tá aí com a gente? Estou por aqui, já estou carregando a apresentação aqui. Peguei o controle. Vamos lá, pessoal, como o Bruno comentou, eu vou mostrar para vocês aqui de forma bem simples mesmo, passo a passo que eu montei. Eu gostaria de fazer a demo, mas como é muito demorado ali, vocês vão ver que tem passo que a gente tem que aguardar de 5 a 10 minutos para prosseguir, né? Então eu não ia conseguir demonstrar isso para vocês, mas
Eu tive o cuidado de montar um tutorial bem bacana, inclusive eu vou disponibilizar isso no meu blog na sequência, e no final a gente vai deixar o contato aí, eu vou mandar o e-mail para vocês também. Vocês podem mandar e-mail direto para mim, que eu também posso enviar esse tutorial para vocês, tá? Então, para a gente começar, eu costumo até conversar com o pessoal, a gente tem muito problema com PST nas empresas hoje. Inclusive, tem empresa que trata o PST tipo aquela sujeira que você varre para baixo do carpete, né? Porque eles não dão tanta importância ali. Já outras empresas dão muita importância ao PST porque tem informação vital. A gente tem mais ou menos aí 95 a 96% das empresas ainda utilizando PSTs. Isso a tendência é cair, porque muitas empresas estão aderindo aí a políticas já. Pelo próprio AD você elimina a possibilidade do usuário criar PST, mas é um problema que a gente tem agora e normalmente nós realizamos a tratativa desse problema, né? Então acaba sendo você como admin que vai pegar o PST do usuário e vai pegar, ele vai ter uma ação, vai tomar uma ação para mover esse PST para o 365. Então eu montei um tutorial aqui para vocês, vou passar ele todinho, é bem bacana. Para a gente começar aqui, normalmente você tem que ter a permissão de administração, né, no tenant, você tem que ter permissão administrativa nele aqui, a sua conta. Você vai abrir o link protection.outlook.com. Abrindo o protection.outlook.com com a sua credencial de admin, você vai clicar ali à sua esquerda em Data Governance, seguido da opção Import. Tá? Isso, normalmente você está logado já no seu tenant do 365 como admin. Se você abrir o link, ele vai utilizar a sua credencial e já vai abrir com ela logada. Tá? Clicou em Import, ele vai exibir essa tela seguinte aqui para você. Dentro de conformidade e segurança, vai cair na guia Import e ele vai pedir para você ir até o serviço de Import. Clicando no serviço de Import, ele vai passar para a próxima tela aqui. Carregou. Clicou em Go to Import Service. Ele vai abrir essa console para você, para importar dados do 365. É legal que aqui você pode importar não somente PST, como itens para SharePoint ou OneDrive também, diretamente dessa console, tá? Então, aqui eu tive o cuidado de grifar os itens relacionados à nossa demo, né? Então você vai clicar em carregar mensagens de e-mail ali, que são os arquivos PST. Clicou na opção do PST. Ele vai abrir essa outra tela para vocês aqui, que é o assistente de carregamento de dados pela rede. Tá? É muito importante, pessoal, durante essa demo eu fiz alguns testes. Tá? Então, essa tela do carregamento de dados pela rede, ela tem que ficar aberta até o final do processo. Se você fechar, você vai ter que começar de novo o wizard ali, tá? Então, esse wizard, ele vai permanecer aberto. Primeiro ponto ali, ó, vocês vão clicar nessa opção aqui, ó. Tem duas coisas para fazer. Primeiro, eu peço geralmente para o pessoal clicar no baixar a ferramenta antes de mostrar o URL SAS, porque o que acontece? Aqui você vai fazer o download da ferramenta, enquanto o wizard permanece aberto, você volta e clica no mostrar o URL SAS para carregamento, que a URL SAS ela demora um tempo para ser exibida. Só explicando para vocês o que é isso. Vocês, através dessa ferramenta, estão criando uma área na storage do Azure para fazer essa transferência de arquivo PST. Então demora um pouquinho aí, cerca de 5, pode demorar um pouquinho mais, até uns 10 minutos no máximo, para que ele exiba a URL para vocês, tá? Então vocês vão deixar essas telas abertas, ao final do término aqui do tempo, né, dos 5 a 10 minutos, ele vai exibir essa URL, é mais ou menos como essa que eu deixei aqui embaixo, que foi a minha, que eu peguei na demo, tá? Ele vai exibir, vocês vão copiar essa URL. Então, são passos muito importantes. Pode copiar a URL e colar, por exemplo, no OneNote, se você utilizar, né?
Aí, depois que você terminar de fazer o download da ferramenta AZCOP, eu vou mostrar aqui para vocês como você faz, inclusive, a instalação do AZCOP. É uma ferramenta bem simples de se instalar, tá? E configurar também. Então, basicamente, você vai rodar ela vai aparecer aqui a primeira telinha. Bem-vindo ao Azure Storage Tools, né? Então, você vai clicar em Next, aceite os termos, padrãozinho NNF, né? Que é aqui. Escolhe o lugar que ela vai ficar instalada. Não tem recomendação nenhuma de alterar esse caminho, porque é uma ferramenta muito simples, tá? Então ela não vai crescer, não vai onerar seu disco C, por exemplo, nada disso. Pode deixar padrão, caminho. Clica em Install. E Finish. Acabou a instalação dela. Legal. Terminando a instalação da ferramenta, a gente vai começar com o import aí dos arquivos. Na verdade, aqui nesse ponto, ele vai pedir para vocês amarrarem o caminho da storage do Azure, tá? Com a ferramenta, já mostrando o share name que você criou para os arquivos PST. Então, é necessário que você crie um diretório em algum lugar, pode ser em algum lugar da rede, por exemplo, né? Você vai colocar o share name ali, pastinha PSTs também, você vai apontar ali. Inclusive, dentro dessa pasta, ele vai criar uma pasta chamada logs, porque toda ação que você faz de export de PST, ele vai gerar um log no final dizendo o que aconteceu durante toda a ação. Tá? Então isso é bem bacana, porque se der qualquer problema na conexão, por exemplo, problema de rede, se tiver intermitência, ele vai acusar erros no log, depois no final. Então é bacana ficar sempre esperto com essa pastinha logs. Aqui eu colei o comando para vocês, tá? Mas depois eu até mando por e-mail. Basicamente você vai chamar a ferramenta AZCOP aqui, /source, sharename PSTs, né? Você vai pegar aquela pasta onde estão os PSTs. Nota que eu não disse qual PST eu mandaria, porque você pode estar falando de um PST ou você pode estar falando de 100 PSTs aqui dentro de um diretório. Então ele vai pegar tudo que tiver dentro desse diretório e vai migrar para o destino que você está apontando aqui embaixo, que o comando só ficou grande, pessoal, por causa da URL aqui do SaaS, do Azure, que eu copiei e colei aqui, tá? O comando em si, ele é bem simples, é um comando bem curto, mas a URL é grande, né? E aqui no final eu especifico o share name, a pasta onde estão os PSTs e a pastinha dos logs, para ele gravar as operações ali que ele vai realizar. Então, vamos lá. Aqui depois eu vou passar para vocês também no final, tá? Uma outra ferramenta necessária para que você acompanhe todo o procedimento é o Azure Storage Explorer. Então, na própria ferramenta você consegue fazer o download dela, né? E eu vou disponibilizar também os links para vocês aí no final para fazer o download. Você vai fazer o download do Azure Storage Explorer para conectar na sua porção de storage do Azure e verificar os seus PST sendo carregados. Aí. Então, fazendo o download da ferramenta, a gente inicia o setup dela, mesmo esquema, aceita os termos aqui. Caminho padrão também, pode manter, não tem nenhuma recomendação ali. Start menu, a pastinha também dele, caminho padrão. Aí, aqui no finalzinho, eu deixei grifado aqui, para que vocês marquem a opção para utilizar o RI do SaaS, né? Porque ele vai pedir o caminho de conexão para vocês, que é aquela URL que vocês acabaram de usar no comando anterior também, né? Então, basicamente, você vai copiar e colar essa URL aqui, ó, do caminho, para que a ferramenta se conecte à sua storage no Azure. E aí, no final, na tela de resumo, né, ele vai pedir para você clicar no Connect.
partir do momento que você conectou, ele vai abrir o Storage Explorer já com a sua storage, ali a sua área de storage na tela. Isso é bem bacana. E inclusive você vai conseguir acompanhar o upload dos PSTs que você está fazendo direto para lá. É bem legal. Aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar bem, ficou pequeno aqui para mim no slide, né? Mas essa é a área de transferência aqui, de armazenamento que vocês vão ter acesso aos PSTs, né? E todos eles vão começar sendo populados ali de acordo com a transferência da rede de vocês aí, né? Eu coloquei aqui uma nota, inclusive, que eu optei por fazer por linha de comando, mas você pode fazer isso através da ferramenta mesmo, pelo Azure Storage Explorer direto. A partir do momento que você criou a SAS URL, né, você pode chamar ela na ferramenta, criar essa área de armazenamento e fazer essa transferência também por interface gráfica na ferramenta. Tá? Eu faço das duas formas, eu acho simples das duas formas ali. Depende muito, até o pessoal que faz aula comigo sabe, geralmente eu comento. Se meu dia não tiver muito emocionante, eu faço via linha de comando. Se tiver já com emoção, como normalmente está, eu abro o Storage Explorer e faço a transferência direto ali pela interface gráfica mesmo. Então eu gosto de apresentar as duas formas para vocês, porque no dia a dia é bem legal. Quanto mais ferramenta vocês tiverem aí para fazer, fica mais simples. Então é só isso? Não, na verdade não. A gente está na metade do processo ainda. Tem mais coisa aqui. Depois já abri ali o Storage Explorer, vocês vão acompanhar o andamento do upload dos dados, né? Mas tem a parte de mapear o PST que você mandou para o Azure do 365. Então, quando você concluir ali, normalmente a gente pede para clicar com o botão direito no diretório, no Ingestion Data, né? E desanexar para desconectar a sua área de armazenamento no Azure. Porque o que acontece, se você deixar isso conectado, ele pode te dar um erro na próxima vez que você tentar conectar. Então faz o upload, opera tudo que você tem que operar, faz ali, conclui as operações e desconecta da sua área de armazenamento para você não ter erro na próxima conexão. No passo seguinte, né, é necessário criar o arquivo de mapeamento de PST. Eu deixei um link aqui para vocês baixarem um modelo para criar esse arquivo de mapeamento. E aqui embaixo eu referencio ele, né? Eu tirei um printzinho do arquivo para vocês terem uma ideia. Eu não preciso preencher todos os campos que o arquivo pede, tá? Eu vou preencher apenas o que eu tenho de dado. O que eu não tenho eu deixo em branco. Vocês vão simbolizar ali com vírgula, né? Várias vírgulas. Os campos que vocês não têm é vírgula sem nada, depois não precisa dar nem espaço. Basicamente o que eu coloquei ali, o que vai mudar do seu arquivo para o meu são os nomes dos PSTs e a quantidade, além do caminho, né, que é muito importante você informar para ele onde é que está a URI do SAS ali. A primeira linha basicamente contém os campos para o mapeamento, que são esses que eu referenciei aqui. Workload, por exemplo, a gente coloca ali, que é o Exchange, né? Caminho, empresa, mailbox, se é archive ou se não é, ou target root folder, entre outros itens aí, tá? Vocês só vão preencher o que for realmente relevante para vocês ali, o que não for pode deixar sem preencher. Após preencher o CSV, vocês vão salvar ele em um local de fácil acesso, porque eu já vi muita gente perdendo o arquivo que salvou, não achou depois onde foi parar, né? Então coloca no desktop mesmo ali, ou no C2 pontos, cria uma pastinha no C lá, salva ele. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aquela console que eu pedi para não fechar, né? No começo, e vão dar prosseguimento aqui nas atividades. Basicamente, o que ele vai pedir para vocês aqui? Vocês vão voltar na console. Na próxima tela dela, você vai marcar ali que você já acabou de carregar o arquivo PST e já tem o arquivo de mapeamento, né? Então, depois de personalizar ele, é muito importante flagar ali que já tem o arquivo de mapeamento. Você vai clicar em avançar. Ele vai pedir na próxima tela aqui o nome do seu lote inicial. Você vai colocar um nome para ele. Detalhe, galera, aqui tem uma informação que eu até grifei para vocês ali. O nome do lote é minúsculo, tá? Então fiquem espertos aí. Eu já vi bastante gente reclamando que não conseguia colocar o nome no lote.
Então tem uma informação bem em cima ali dizendo que você tem que colocar o nome em letras minúsculas, tá? Aí na tela seguinte ele vai pedir para você adicionar o seu arquivo de mapeamento de PST, que é esse aqui. Uma nota importante, se for um número baixo de PSTs, ele vai pedir para você validar, ele pede ali que abaixo de 100 PSTs, por exemplo, você tem que fazer a validação, acima ele não vai te obrigar a fazer a validação, mas mesmo assim eu acho legal validar, porque se tiver erro no arquivo CSV, ele já vai acusar, e convenhamos, não é nada difícil ter um erro no arquivo CSV, né? Então ele não é tão amigável na maioria das vezes. Então peça para validar. A partir do momento que ele validou, né, ele vai pedir para você retornar a console de importação. Ele já tem o arquivo. E aí você vai clicar aqui para carregar os dados pela rede. Fecha a console. Aqui você consegue acompanhar o status do carregamento dos seus arquivos aqui. Então ele vai te dar a taxa de transferência, vai falar como é que tá, se deu erro em algum, por exemplo, é muito importante isso aqui, né? Ele vai exibir o status. Eu consigo inclusive clicar aqui na exibição de detalhes. Tá? Vamos lá. O pessoal está fazendo algumas perguntas aí. Eu já vou olhar, pessoal. Vamos lá, em detalhes, né? Você clicou em detalhes, ele vai abrir essa outra guia aqui, onde ele vai te mostrar realmente o que está acontecendo, qual arquivo ele está fazendo, o upload ali e tudo mais, status, né? Eu coloquei aqui para vocês também uma informação, um ponto importante, que normalmente em projetos eu não costumo me deparar com PSTs pequenos. Quando alguém fala, tem um PST de 1 GB, pô, dou até risada, né? Cara, eu tô acostumado a pegar PST de 40 GB, de 50 GB, vários PSTs, né? O último projeto me deparei com uma usuária que tinha 5 PSTs de quase 25 GB cada um ali, mais ou menos. Então, eu não costumo me deparar com PSTs pequenos, de verdade. Aí eu coloquei, então, se esse for seu caso, né? Pode pedir aquela pizza e aproveitar, né? E quanto maior for o arquivo, maior vai ser o tempo de cópia. Geralmente, pessoal, a gente não costuma fazer isso muito durante o horário de expediente, porque a gente está falando de um upload de um arquivo de 40 GB, muitas vezes, né? Detalhe, eu falei de um arquivo de 40 GB, você pode ter 10 PSTs de 40 GB. A gente vai estar falando de 400 GB de upload durante o horário de produção. Então, a melhor tratativa para isso falando de mim, tá? Rodrigo Lopes. Eu costumo fazer em projeto o upload de arquivos grandes durante a noite, final de semana, feriado prolongado e afins, né? Então, para não ter impacto na rede. Mas, se a rede de vocês tiver um belo QoS e você tiver confiança em fazer durante ali, vai que vai. Vai que vai. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Aí... Ó, limite na ferramenta, o Marcos perguntou aqui, timeout de sessão. Marcos, não tem limite, mas o que acontece? Isso vai depender muito da conexão de rede de vocês, né? Então é o que eu falei, se você se deparar com um PST de 40 GB, você está fazendo 40 GB de upload, né? Então não tem um timeout pré-definido de sessão, ele vai ficar mandando até terminar ali, a não ser que tenha algum pico, alguma queda de rede, alguma coisa no meio do caminho, tá? O Roger perguntou se tem alguma compactação. Cara, infelizmente não, a não ser que você tenha alguma ferramenta que faça aí, por exemplo, um Riverbed, algo do tipo, tá? O Celso perguntou se tem alguma ferramenta para estimativa de tempo. Não tem, mas você pode usar calculadoras para medição de tráfego, algo do tipo, para chegar ali num tempo aproximado. O que acontece? A gente sabe que os nossos links aqui no Brasil estão melhorando bastante no download, mas no upload continua ali muito ruim, né? Então isso vai depender, porque não é um download, e sim um upload que você vai fazer. Então o tempo de up é que vai te importar no final das contas ali. Isso aí, galera. Então eu vou passar a bola pro Brunão de novo aqui, ó.
Espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixar os meus contatos no final aí para vocês entrarem em contato comigo por e-mail. Vou disponibilizar aí no meu blog essa apresentação com links que eu utilizei para baixar as ferramentas, tudo isso explicado. Se vocês tiverem dúvida, eu vou ficar à vontade aí, vou ter o maior prazer em ajudá-los, tá bom? Vou passar a bola para o meu amigo Brunão agora, meu primo, né? Meu primo Bruno Lopes. Vai lá, Brunão. Não ouvi você não, tá, Bruno? É o áudio do Bruno. Opa, Tá mudo aí. voltei. Voltei, galera, Boa, desculpa. falei. Aí Se, voltando for, a... se vocês forem passar PPT agora, assuma o controle aí, tá bom, Bruno? Beleza, pode deixar. Sumiu o controle aqui já. A gente tá no slide 26. Beleza. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Rodrigão, brigadão aí, cara, meu primo, né, parente, estamos todos em família aí. Uma perguntinha aí da galera, do Roger aí no final, do PST Capture. Então, eu acredito que o PST Capture não foi substituído, mas na verdade é mais um agregado, né? Uma das vantagens que eu vejo do PST Capture é a forma de deploy dos agentes, né? Para que você não precise centralizar todos os PSTs numa máquina, num local só, mas os PSTs nas próprias máquinas dos usuários, através dos agentes, você consegue fazer esse deploy, esse envio aí para a nuvem. A gente sabe das defasagens do PST Capture, realmente é uma ferramenta, ela não tem sido atualizada, ela não tem sido mantida, ainda tem o suporte, mas ela não tem sido evoluída. Então, assim, a gente sabe que é uma ferramenta que tem as suas defasagens, até algumas ferramentas de terceiro já fazem isso muito bem. Tem uma ferramenta da Dell que faz isso também, não me lembro o nome agora, não sei se o Rodrigão lembra o nome dela. Cara, é alguma ferramenta da Quest, não lembro o nome dela. Exatamente, ela faz esse trabalho também de agents, de find dos PSTs, muito bacana também. Mas eu acredito que o import PST, a vantagem dele aí é principalmente para o cenário de SMB, né, Small Business, empresas aí que muitas vezes o cara que não vai ter como realmente fazer levar as mailboxes para a nuvem usando o hybrid, são empresas, são small business aí, cenários às vezes de accounts menores, né, quantidade menor de usuários, e o import PST vai auxiliar bastante nesse cenário. É isso aí. Obrigadão, Rodrigão. Obrigadão aí pela participação aí conosco aí. Vamos dar continuidade aqui, galera. Então, dando continuidade à nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho agora do que? Do Pass-Through Authentication, tá? Que é uma novidade já aguardada aí pela comunidade há muito tempo já. E já chegou, já está no seu preview, já está sendo utilizado aí pela galera na comunidade e chegou para remover o lugar aí de muitas ferramentas que nós já tínhamos, né? Como o Password Sync e como a DFS. Então, o que é, Bruno? Fala um pouco mais do que é o Pass-Through Authentication. Na verdade, galera, é bem simples explicar o que é o Pass-Through Authentication. O Pass-Through Authentication é uma autenticação single sign-on, tá? Então, uma autenticação aí na telinha que vocês estão vendo no PowerPoint, vocês podem ver que tem ali a opção na instalação do Azure AD Connect, já tem a opção de habilitar o Single Sign-On. Já o Pass-Through Authentication é habilitar esse Single Sign-On sem nenhum recurso extra, tá? Sem nenhum recurso adicional. Então, vamos explicar um pouco antes a história da autenticação, para depois a gente explicar melhor o que é o Pass-Through Authentication. Antes do Pass-Through Authentication, a gente tinha dois tipos de autenticação, tá? Que eram conhecidos como Single Sign-On e Same Sign-On. O Single Sign-On
traduzindo para o nosso português, claro, é o mesmo sign-on. Então, o que é isso? Mesma senha, mesmo credencial, mesmo usuário. Então, eu preciso autenticar em um único ponto, tá? Eu preciso ter um SOA, que é um Source of Authority, para autenticação. Então, quando eu vou entregar a autenticação para o meu usuário, esse usuário vai ter um único ponto de autenticação. E esse ponto de autenticação era através do meu ADFS, meu Active Directory Federation Service. Ah, Bruno, então eu preciso, antes do Pass-Through Authentication, se eu quisesse Single Sign-On, eu precisava do ADFS. Sim, requisito. Por quê? Você precisa autenticar no ponto centralizado que é o seu Active Directory On-Premise. Então, você precisa do ADFS para federar essa autenticação. O ADFS vai fazer toda essa parte de comunicação com o seu Active Directory local e entregar a autenticação, exatamente a mesma autenticação, para o seu usuário na nuvem. Beleza, Single Sign-On entregue. E o Same Sign-On, Bruno? Aí a Microsoft percebeu que nem todos os usuários precisavam ou queriam ter uma autenticação ali única, né? Então eles desenvolveram no próprio AD Connect o Same Sign-On. O que é isso? Eu não tenho um ponto de autenticação único, então eu não entrego uma única autenticação, mas eu entrego uma mesma autenticação. Como assim, Bruno? Não é única, mas é a mesma. Os meus usuários vão autenticar usando a mesma senha que eles usam no on-premise, mas ela não vai ser o meu AD on-premises, não é o ponto único, não é o source of authority da autenticação. Então, uma das vantagens é que se o meu ADFS fica offline, se o meu Active Directory fica offline, no Same Sign-On eu continuo tendo autenticação para o meu Office 365. Então, a grosso modo, eu não dependo do meu SLA dos meus servidores on-premises, eu só dependo do meu SLA dos meus servidores online, no Same Sign-On. Por quê? Um hash da senha, como que funciona o Same Sign-On? O Azure AD Connect sincroniza, obtém essas informações do meu AD on-premises, do meu Active Directory on-premises, e ele sincroniza um hash, ele cria um hash, uma chave pública da senha do usuário e leva essa chave pública para a nuvem, avisando para ele qual é o padrão da chave privada que ele vai usar para autenticação. A chave privada, nesse caso, é a senha do usuário. Então, a mesma senha que ele digitou on-premises, que só ele sabe, ela também vai ser a chave privada dessa autenticação na nuvem, desse padrão de criptografia na nuvem. Então, é assim que funciona o Same Sign-On. Só o usuário tem a chave privada, que é a senha dele que ele criou. E o Azure Active Directory possui a chave pública. Ele sabe qual que é o padrão esperado pela chave privada para fazer essa autenticação. Então, o usuário digitar a senha na nuvem, ele já tem esse hash lá que foi sincronizado através do Password Sync e ele provê a autenticação. Beleza, Bruno? Falou aí do passado. E agora, a novidade? Então, o que é o Pass-Through Authentication? A partir de agora, a gente tem até um desenho aqui que explica melhor para a gente. O que a gente tem? A gente tem agora o Pass-Through Authentication, que é feito como? Através de um connector. E esse connector é criado dentro do nosso Azure AD Connect. A partir do momento que a gente faz a instalação habilitando essa opção de Pass-Through Authentication, a gente define um connector, tá? Que vai funcionar com Kerberos Authentication. Então, basicamente, toda a nossa autenticação, toda a nossa estrutura de autenticação com Kerberos Tickets, né, com os KDCs, fazendo aquele processo de gerar uma chave, todo aquele processo de autenticação que a gente já conhece, receber o 401 inicialmente ali de unauthorized para ele poder fazer o request do ticket, entregar o ticket para o usuário conseguir passar para a próxima etapa de realmente receber o ticket Kerberos de autenticação e passar o próximo nível de acesso ao serviço. Essa parte de arquitetura toda de autenticação continua a mesma, mas agora ela foi levada para a nuvem através desse Pass-Through. Então, a partir do momento que eu habilito o Pass-Through Authentication no Azure AD Connect, eu tenho que os meus usuários não precisam mais de um ADFS, de um Federation Service, para fazer um Single Sign-On, tá? E eles já conseguem enviar a sua autenticação para o ambiente on-premise. Esse ambiente on-premise recebe a autenticação e envia para a nuvem, tá? Como uma autenticação centralizada, tá? Aí, Bruno, nesse ponto eu preciso, então, ter alta disponibilidade dos meus Active Directs. Sim, você precisa ter alta disponibilidade do seu Active Direct, porque ele vai ser o seu ponto de autenticação na nuvem,
tá? Junto com o Pass-Through Authentication veio uma configuração muito bacana que muitos usuários gostam também, na verdade todos os usuários gostam porque facilita a vida, né? Alguns administradores às vezes não gostam porque ficam com vários browsers, várias abas abertas e logados em diferentes cenários, mas veio junto com o Pass-Through Authentication um Seamless SSO. O que é o Seamless SSO? Basicamente é eu não ter que digitar nada, tá? É o que a gente tem no nosso ambiente on-premise aí com o Windows Authentication, que ao invés dele abrir um prompt de autenticação, as máquinas que são domain joined, então as máquinas que já estão inseridas no meu domínio, elas já fazem autenticação automática. Ele nem vai abrir um prompt de autenticação para mim. Ele mesmo já vai perceber que a autenticação está habilitada, que aquele usuário que está logado na máquina é o mesmo usuário da nuvem, e ele vai fazer seamless. Então o cara ele já pega a credencial do usuário, ele já faz um cara crachá ali, né? Então já valida, opa, o cara que está logado aqui, máquina domain joined, domínio correto, usuário correto, beleza. Não preciso nem autenticar, já está autenticado. Para que eu preciso prover, para que eu preciso requisitar para esse usuário um novo Kerberos Ticket, se esse cara já tem um Kerberos Ticket válido aqui no mesmo ambiente que eu ia fazer a solicitação do Kerberos Ticket. Então, já está validado, pode autenticar. Para o usuário isso é ótimo, porque o cara abre o portal Office 365 e já está autenticado, ele não precisa digitar senha, não precisa digitar nada. A própria credencial do domínio já foi validada. A DFS também faz isso para a gente, só que agora imagina, a gente tem Seamless SSO e Pass-Through Authentication, tudo isso sem ter um servidor a mais na nossa organização, sem ter um recurso a mais, sem depender aí de um SLA a mais na nossa organização, tá? Então essa questão do Pass-Through Authentication realmente era uma feature aguardada aí pela comunidade, uma feature bem interessante, bem bacana. Então, seguindo aí, uma outra etapa da nossa apresentação é sobre o Office 365 Groups. O que é o Office 365 Groups? O que é essa novidade aí que veio também para trazer, na verdade, ela veio como um pré-requisito, né, para todos os outros ambientes aí do nosso cenário de Office 365. Tem uma perguntinha ali, deixa eu dar uma olhada rapidinho, passamos por uma fusão. Tá, Rodolfo, já vejo com você, assim que finalizar aqui do Office 365 Groups, a gente já discute sobre essa questão, beleza? Então, o Office 365 Groups veio até como uma parte de requirements. Por quê? Microsoft percebeu, e aí muita gente compara, né, o Office 365 Groups com, são grupos de distribuição, são listas de distribuição. Não, é mais do que isso, tá? Como a gente falou, é mais do que gente reunida, é colaboração, tá? Então, a ideia inicial do Office 365 Groups ali foi o quê? Foi entregar, trazer para os meus usuários, trazer para a minha organização uma forma de colaboração efetiva e de junção de ferramentas e junção de necessidades dos meus clientes. Tá? Então, por exemplo, na minha organização, eu tenho pessoas que precisam usar o Microsoft Outlook para grupos sem ser grupos de distribuição. Elas precisam trabalhar, elas precisam contribuir de forma unificada. Então, por exemplo, uma opção que a gente tem no Office 365 Groups, dentro do Outlook, é o que? É o Shared Calendar, sem configuração nenhuma, tudo automatizado, tudo já out of box, tá? Então, eu crio ali um Office 365 Groups, eu crio um novo grupo no meu tenant e eu já tenho essa função, essa opção aí de entrega de recursos automatizada para os meus usuários. Como que funciona? Lá na nossa parte do nosso tenant, eu vou mostrar um pouquinho ali para vocês depois. A nossa demo vai ser a gente criando um Office 365 Groups, mostrando para vocês como que funciona. Eu tenho ali a criação de grupos e quando eu crio esses grupos, eu automaticamente já tenho as permissões incluídas dentro desses grupos e já provejo para os meus usuários todos os recursos que eles podem usar em colaboração. Então, no Outlook, por exemplo, eles já vão ter um Share Calendar. Então, eles já vão ter um calendário ali para aquele grupo. Então, eu não tenho mais um calendário, eu não tenho que criar, por exemplo, uma shared mailbox e fazer toda a parte de permissionamento, inserir as permissões. Não, eu crio um shared group e adiciono as pessoas, eu automaticamente já tenho um shared calendar. Então, já tenho um calendário compartilhado que todas as pessoas daquele grupo já vão ter acesso, poder inserir eventos. Então, assim, a ideia do grupo é o quê?
a gente criava, às vezes, vários recursos e entregava permissões compartilhadas para que eu pudesse usar dentro do meu ambiente. Agora não, eu crio um grupo e eu já predefino todas essas permissões. Então, a ideia da Microsoft entregando Office 365 Groups é o quê? Você precisa de trabalho em grupos, em equipes. Todo mundo trabalha em equipes, todo mundo entrega essas funções em equipes. Então, eu já não preciso mais ficar instanciando serviços e definindo permissões. Eu simplesmente crio um novo grupo, de acordo com aquela minha necessidade ali, e esse grupo já tem todas as permissões específicas, dentro do meu Outlook, dentro do meu OneDrive. Então, dentro do meu OneDrive, dentro do meu Yammer, no Yammer ele já tem as libraries de SharePoint, os grupos de Yammer específicos, os planners específicos. Então, dentro do planner ali, onde eu posso fazer o planejamento de tasks, de tarefas, ele já vai criar uma seção específica do planner para o grupo que eu criei, tá? E vários outros. Dentro do Skype for Business já vai criar listas para mim, para facilitar a minha comunicação com esses meus usuários, tá? E então, assim, o Office 365 Groups, por isso que a gente fala, ele é um pré-hack, essa própria imagem já mostra pra gente, ele é um pré-hack para quê? Para os meus apps dentro do Office 365. Então, se eu for usar Teams, eu vou precisar muito dos Office 365 Groups já pré-definidos, bem estruturados, tá? Para que a gente possa trabalhar aí dentro do nosso cenário de entrega, do nosso cenário de colaboração, tá? Uma outra dúvida que a galera às vezes tem muita dúvida sobre as listas de distribuição. Ah, Bruno, então eu posso converter grupos de distribuição listas de distribuição em grupos Office 365? É a mesma coisa? Se eu sincronizar as minhas listas de distribuição on-premises, elas vão virar grupos do Office 365? Não. Grupos do Office 365 devem ser criados diretamente no Tenant, tá? Esses grupos, eles não existem on-premises, não tem uma forma de eu sincronizá-los, tá? Então, qualquer necessidade que eu precisa de criação de grupos Office 365, elas têm que ser feitas no Tenant. São grupos que eles vão ser cloud only, tá? Então, eles não vão ser aqueles objetos synced, eles não vão ser objetos sincronizados, eles vão ser grupos criados diretamente no Tenant, porque o recurso, a ideia do recurso é essa mesma, entregar essa colaboração, facilitar essa colaboração aí de forma online, tá? Em tempo real aí no nosso ambiente. Então é isso, deixa eu ver com o Andreas se a gente tem, não sei se o Andreas está conosco aí, se a gente tem tempo ainda disponível para fazer a nossa tem demo sim, rapidinho. Tem sim, o Bruno pode seguir. A gente tinha preparado aqui um tempinho extra para essa sessão, pode seguir até onde você achar que é necessário e sem problema nenhum. Beleza, o Rodrigão já respondeu a pergunta ali do nosso colega Rodolfo, né? Obrigadão aí, Rodrigão. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Só um minutinho. Brunão, eu vou precisar sair da meeting agora, eu tenho uma reunião daqui a pouquinho com a diretoria da empresa. Então gostaria de agradecer aí a participação de todos aí. Foi show de bola. Tô deixando meus contatos aqui com vocês também. Se tiverem alguma dúvida relacionada aos temas aí, podem ficar à vontade de entrar em contato comigo. Valeu, Rodrigão. Muito obrigado aí, mano. Falou, grande abraço a todos aí. Obrigado, pessoal. Para você também, cara. Até mais. Abração. Eu já estou compartilhando a tela com vocês aí, galera. Só um minutinho. Então, assim que vocês visualizarem aí, já me avisem, tá? Estão conseguindo ver se o tamanho tá legal. Beleza, Alexandre está visualizando. O tamanho tá legal, Alexandre? Tá pequeno? Aparentemente para mim tá um pouco pequeno, mas... Beleza, Jefferson, valeu.
Beleza, galera, obrigadão. Então vamos seguir aí para não atrasar vocês, né? A galera já deve estar aí com o estômago nas costas, né? A hora do almoço vai chegando. Então, galera, dentro do meu tenant aqui, então estou logado no meu tenant do Office 365, tá? Aqui, ó, no meu menu esquerdo, eu já tenho a parte de grupos, tá? Então, eu entrei aqui dentro dos meus grupos. O que eu tenho aqui? Todos os meus grupos, inclusive sincronizados, não sincronizados, tá? Então, como é que eu vejo, Bruno, quais são esses grupos sincronizados, quais são esses não sincronizados? No meu status aqui, ó, eu tenho os que são synced, né? Então, são grupos que eram, tá vendo? Listas de distribuição no meu ambiente on-premise, tá? Grupos que eu criei direto na nuvem, como esse Security Group. Esse aqui, na verdade, é um grupo default, então ele automaticamente já é criado quando eu tenho função de MDM, né, que é de Mobile Device Manager. O Andreas falou um pouco disso ontem com a gente aí, sobre, principalmente na parte de MS, né, que é o Enterprise Management System aí, Security. Então, já tem esse grupo automaticamente criado. Ele é um grupo da nuvem também. Então, uma vantagem de grupos da nuvem ou recursos da nuvem que eu posso deletá-los direto da nuvem mesmo, não preciso deletar no meu SOA, né? No meu Source of Authority no on-premise, tá? E eu tenho o quê? Os meus Office 365 Groups, tá? Então eu tenho dois aqui, ó, um de coach e um da família. Criei aqui para brincar um pouquinho com a família aqui, usando principalmente o Microsoft Teams aqui, estava brincando um pouco com eles aqui, mandando algumas mensagens. Então criei um Office 365 Group. Vamos criar aqui, Bruno, estou até logado aqui no Microsoft Teams para a gente poder ver um pouco ele funcionando aqui, mas na verdade é só um previewzinho mesmo, porque amanhã que nós vamos fazer a nossa apresentação aí do Teams. Então vamos criar aqui um grupo chamado Semana Office 365. O grupo ID vai ser o mesmo, beleza? Ele está validando aqui a disponibilidade, né? Porque o alias não pode estar sendo usado. Isso aqui é muito importante porque se ele fosse sincronizado, isso aqui não seria um problema, porque o próprio AD on-premise já faz essa validação, né? Mas como ele não é sincronizado, então eu não posso usar um Group ID aqui de uma conta, por exemplo, que eu já esteja usando no meu ambiente online, né? No meu tenant. Então ele faz essa validação e checa se eu já estou usando isso aqui para algum cenário. Aqui eu tenho a privacidade do grupo, então se é um grupo private, né? Ou se é um grupo público. Então eu vou criar um grupo público porque eu quero que qualquer um dentro da minha organização do Office 365 participe desse grupo. E a linguagem padrão ali. Então vamos colocar aqui em português Brasil, tá? E aqui, ó, se eu quero mandar uma cópia de cada conversação, de cada questão desse grupo para inbox dos membros. Quero sim, pode deixar. Toda comunicação que eu puder fazer com os meus usuários aí, eu quero fazer. Tá? Então vamos adicionar aqui a minha conta. Vamos adicionar mais... Esse é o owner, na verdade, né, do grupo. Vamos fazer a adição aqui do grupo no nosso tenant, tá? Então aqui ele está fazendo a criação do grupo. Vocês viram que é bem simples, não tem mistério, não tem nenhuma alta configuração, recurso específico, não. Simplesmente na parte de grupos e realmente criar o seu grupo ali. Para quê? Na verdade, a ideia dos grupos são trazer uma efetividade na colaboração, tá? Vamos aguardar um pouquinho aqui. Os grupos serem listados. É isso aí, né, velho? Demo é sempre demo. Se não fosse demo, não chamava demo. Eu vi até o portal da treta. Mas vamos com fé. Já fiz a oração para o santo demo já, então não tem que funcionar. Beleza. Grupo Semanal 365 criado. Ok? Membros, por enquanto, só tem um. Então, vamos editar aqui. Vamos colocar mais membros aqui. Beleza? Então, dentro do meu tenant aqui, vamos colocar o de mim. Vamos colocar... Quem mais? O irmão. Minha mãe. Olha que grupo bonito. Olha, um grupo da família. Não sendo igual ao grupo do WhatsApp, tá bom. Então, beleza. Já tenho mais membros aí colaborando, tá? Semana do Office 365. Beleza? E esse grupo já... Deixa eu fazer um refresh aqui. Se fazer um sign out, um sign in aqui. Deixa eu abrir também uma AWA para vocês já perceberem. A vantagem do Groups
já no AWA. Acabei de criar o grupo, vocês vão ver que ele já vai estar liberado para mim ali no meu AWA. Ele está demorando um pouquinho para sincronizar aqui, galera. Aqui, ó, no nosso WA aqui, ó, eu já tenho os meus grupos aqui, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, acabei de criar o Semana do Office 365, então ele já está aqui, tá? No meu OWA, então eu já tenho aqui o grupo criado, e eu já tenho aqui várias funções aqui que eu já posso começar a fazer. Por exemplo, eu já posso editar o nosso calendário compartilhado, tá? Então aqui várias informações, ela falando de connectors, das novidades, né? Então aqui, ó, eu já posso começar a trabalhar dentro do nosso calendário compartilhado. Então, deixa eu desmarcar os calendários aqui. Eu quero ver só o calendário. Beleza, é isso aqui. Ó. Só quero o calendário da nossa semana do Office 365. Desmarcar o outro aqui. Então, beleza, eu já tenho o nosso calendário aqui. Então, já posso começar a criar conteúdo aqui. Que todos os meus, ó, teste meet, todos os meus outros participantes do meu grupo já vão estar aptos, já vão receber inclusive um e-mail avisando sobre a criação dessa meeting, tá? Desse evento no calendário. Por quê? Porque nós estamos trabalhando em colaboração, tá? Aqui no Teams ele não... ele está demorando um pouquinho para sincronizar ainda. Tá? Depois a gente vê. Amanhã, na verdade, nossa meeting de Teams é amanhã, então deve ser por isso que a demo do Teams não estava funcionando direitinho hoje. Mas a ideia do Office 365 Groups, a maior ideia é essa. Além de eu ter toda essa colaboração, então vamos voltar lá no grupo, nas pessoas, para vocês verem aqui, ó, que eu tenho várias outras configurações de calendário, de arquivos, tá? Notebook, porque eu tenho meu OneNote aqui, então eu vou ter um OneNote centralizado. Tá? Os connectors, aqui vai entrar a parte muito do nosso Flow também, do Microsoft Flow. Tivemos uma apresentação aí com o Tiagão e com o Fabiano também, falando sobre os flows no SharePoint, muito interessante também. Temos o Planner, temos o nosso site no SharePoint. Então a ideia do Office 365 Groups é essa, é entregar ali colaboração unificada para todos esses usuários, sem eu precisar ficar instanciando vários recursos, provendo várias configurações. Eu tenho algo centralizado ali, facilitado para os meus usuários. Beleza? Galera, era isso então. Era esse o recurso que a gente tinha para mostrar para vocês aí. Voltando aqui na nossa apresentação. Vou voltar aqui. Então, voltando à nossa apresentação, no final nós temos o... Ficou alguma dúvida, galera, referente a Office 365 Groups, ao Pass-Through, essas questões que nós falamos agora com vocês? Deixa eu ir para o último slide aqui, porque ela voltou desde o início. Fiquem à vontade aí, se quiserem perguntar alguma questão no chat aí, estou acompanhando vocês aqui até chegar no nosso slide final aqui. Então, temos aqui também nessa apresentação as referências, né, de toda essa documentação que a gente falou. Deixo um adendo ali para essa parte essa documentação do blog TechNet sobre Pass-Through Authentication. Tem um vídeo bem legal do Channel 9, onde o Program Manager de Azure AD explica toda essa parte do Pass-Through, todo o conceito que eles criaram, muito interessante. E toda a documentação que o Rodrigão também deixou para a gente aí sobre Import PST, que é outra feature aí bem interessante também. Beleza, Jefferson, valeu. Pode deixar, a comunidade está aberta para auxiliar vocês nessas dúvidas, viu? De verdade, o time de MVPs aí de Office 365 Brasil
todos eles, e me incluo também, são totalmente disponíveis, tá, para vocês. Temos aí vários canais abertos aí, grupos no Office 365, grupos no Facebook, temos aí a nossa comunidade, os nossos canais, os nossos blogs pessoais, tá? Então vocês podem ficar à vontade para nos contactar, tá? Estamos aí à disposição de vocês. Roger, então, ele está em preview ainda, então todo preview realmente eu não me recordo, cara, a data. Deixa eu ver se eu acho isso aqui de forma rápida. Então, eu não tenho a data aqui de quanto que ele vai sair em produção. Então, assim, a gente sabe que preview é aquela questão, é recomendado que o preview seja colocado em ambiente de homologação ou pequenos ambientes de produção, ambientes pilotos ali, né? Colocar em produção mesmo é complicado até pela questão do suporte, né? O time de suporte, quando um produto está em preview, o suporte ele é garantido pelo time beta. Então, é um time mais específico, é um time com uma capacidade de entrega, de atendimento menor. Então, às vezes, colocar num ambiente de produção muito grande é complicado mesmo, tá? Mas estamos à disposição, galera. Obrigado por vocês terem ficado com a gente aí nessa apresentação. Lembrando que hoje às 17 horas tem mais apresentação focada aí na área de negócios, tá? A apresentação de hoje com o Andreazzi de tarde, a integração ali das funções do Office 365 no ambiente, tá? Como o time pode ser mais produtivo. E amanhã temos mais 2 apresentações. Eu estou aí de novo com a Sara e com o PJ da Microsoft. Vamos falar sobre o Teams, vamos brincar um pouquinho com o Microsoft Teams aí. Vai ser bem interessante também, aguardamos vocês aí. E agradecemos, galera, o apoio de vocês aí como comunidade. Estamos aguardando para os próximos, beleza? Muito obrigado a todos aí, obrigado a vocês. Tenham uma boa tarde. Valeu, galera.